Você está ouvindo o programa A Bíblia em Foco, um programa da Igreja Batista Conservadora de Eunápolis, situada na Rua da Consolação, número 510, no bairro Pequi. Dias de culto, nos domingos, a partir das 18h30. Nas quartas-feiras, a partir das 19h. Meu querido ouvinte, boa noite para você. Você que está em Cristo Jesus, graça e paz. São agora 22h20. Eu sou o pastor Arlen e você está ouvindo o programa Bíblia em Foco. Estamos aqui com alegria para partilhar contigo a boa e infalível palavra de Deus. Eu quero antes aqui de abrir a Bíblia Sagrada para ler, na verdade ela já está aberta aqui, mas antes de nós tomarmos aqui a leitura, fazermos as explicações e aplicações, eu quero mandar um abraço aqui para o irmão Paulo. O irmão Paulo, ele é um irmão muito dedicado. Ele sempre fala que só vai dormir depois que ele ouve o programa Bíblia em Foco. Isso nos alegra e nós apreciamos muito o seu carinho, tá bom, Paulo? Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Um abraço também para a irmã Sandra. Sandra, ela interagiu conosco aqui e nós queremos registrar essa saudação para você, Sandra. Para Rogério também, toda a família, um prazer ter a sua sintonia. Pois bem, nós iremos dar continuidade hoje na pregação na segunda carta de João. Isso mesmo, segunda carta de João. Você que não pôde participar ontem, nós iniciamos aí uma exposição bíblica sequencial, consecutiva, de toda a segunda carta de João. É uma carta pequena, apenas 3 versículos, e nós temos aí como meta pregarmos até sexta-feira. Iniciamos ontem, pregamos os versículos 1 ao 3, e hoje nós iremos dar continuidade. Mas antes disso, é importante a gente enfatizar aqui aquilo que nós vimos ontem, para fixar na memória, como diz o ditado, que a repetição é a mãe da retenção. Quanto mais nós revisitamos, repetimos, mais nós temos a possibilidade de guardar. Veja bem, João, ele foi apóstolo de Jesus Cristo, foi filho de Zebedeu, irmão de Tiago, que também foi um apóstolo, e ele foi chamado por Jesus para poder ser um apóstolo, alguém que acompanhou Jesus, que foi um discípulo de Cristo e que recebeu a autorização de Deus para poder escrever algumas cartas na Bíblia Sagrada. Na verdade, ele escreveu o Evangelho, que leva o nome dele, que é depois de Lucas, o Evangelho segundo João. Ele escreveu as 3 cartas gerais, que é 1 João, 2 e 3 João, e ele também foi o autor instrumental para escrever o livro do Apocalipse, o livro da Revelação. Aqui na segunda carta, João, ele escreveu para os cristãos porque estava tendo um problema na igreja. A igreja estava sendo ameaçada por infiltração de falsos ensinadores. Alguns falsos mestres que rejeitavam a divindade de Jesus, bem como a sua humanidade, dizia que Jesus não havia vindo em forma humana, em carne. Então João, sabendo disso, preocupado com a igreja, ele escreve para poder advertir os irmãos, porque os irmãos amorosos poderiam acabar dando acolhida, recebendo aqueles falsos mestres na sua casa. Então João, sabendo do perigo, ele escreve com o propósito de advertir, bem como para encorajar os irmãos ao amor fraternal. Enquanto havia perigo que poderia vir de fora para dentro, a comunidade de fé deveria se manter leal em amor, o amor fraternal. Então nós vimos ontem que a epístola, aqui ou a carta de João, ela é dividida em 3 partes principais. Assim como era comum naquela época, no Império Romano, as cartas tinham 3 partes principais. Era a abertura, o conteúdo, o corpo da carta e o desfecho, o encerramento, a conclusão. Então, 3 partes principais. Embora em algumas cartas a gente vê ações de graças, orações, só que essas 3 partes aqui que eu falei são as principais. A abertura, o conteúdo e a conclusão. No caso de João, nós vimos ontem a abertura, onde ele se apresenta como um ancião. Ele apresenta para quem ele enviou a sua carta, que é a senhora eleita, e a seus filhos, que nós apresentamos ontem aqui, que não sabemos precisar exatamente a identidade dessa senhora eleita e seus filhos. Há 2 possibilidades, que poderia ser uma referência a uma mulher cristã que recebeu a igreja na sua casa, e os seus filhos eram crentes, muitos dos filhos delas crentes, e ela estava ali recebendo essa orientação de João. A segunda possibilidade, que parece ser mais cabível, é que senhora eleita é uma referência a uma igreja local, e os seus filhos seriam os membros dessa igreja.
Independente do qual seja aqui o posicionamento, se era uma irmã cristã literalmente com seus filhos, ou se era igreja com seus membros, o ponto em comum aqui é que era dirigida para a igreja de Jesus, para o povo de Deus, para os crentes. Então essa carta é uma carta que foi enviada para os cristãos. Então João, ele apresenta para quem ele enviou a carta, e ele dá alguns detalhes, dizendo que amava aqueles irmãos. O amor que João tinha era um amor baseado na verdade. Ele diz que não somente ele amava a senhora eleita e seus filhos, mas também todos que conheciam a verdade. Ele então finaliza o versículo 3 fazendo a chamada saudação, com a graça, a misericórdia e a paz, desejando aos irmãos que a graça de Deus, que a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo estivesse com os irmãos, na verdade e amor. Essas duas palavras, como nós vimos ontem, verdade e amor, são duas palavras-chave da carta, e que orienta aqui o tema dela. O tema dessa carta é vivendo o amor na verdade. Então, enquanto algumas pessoas focam apenas no amor e outros focam apenas na verdade, João aqui ele vai unir. Ele vai mostrar que, na verdade, essas duas coisas são inseparáveis. O verdadeiro amor, ele deve ser exercido, vivido na verdade. Há um autor, ele escreveu, comentando essas verdades acerca da relação entre o amor e a verdade, ele disse o seguinte, o seu nome era Warren Wiersbe. Ele disse que um amor sem a verdade é hipocrisia, mas a verdade sem o amor é brutalidade, mostrando que essas duas coisas devem andar juntas. Uma grande aplicação que fizemos ontem aqui é que só existe unidade entre os cristãos se for na verdade. Não há possibilidade de ter unidade fora da verdade. Isso é importante porque o amor que João está apresentando para os irmãos aqui é um amor que deve ser vivido e praticado no solo da verdade. É necessário a verdade. Inclusive, em Filipenses capítulo 1, versículo 9, Paulo, quando ele orou pelos filipenses, ele diz o seguinte: e peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais. Veja, em ciência e em todo conhecimento. Em outras palavras, Paulo estava dizendo o seguinte: eu oro para que o amor de vocês aumente mais e mais, com discernimento. É um amor discernente, criterioso. Porque o amor cristão não é um amor sem critério. Pelo contrário, o amor cristão é um amor criterioso. Ele está baseado na verdade. É a verdade que une os cristãos. Em Romanos 12, 9, Paulo vai falar acerca do amor também. Ele dá um detalhe importante que corrige aquele pensamento de que a pessoa deve amar a qualquer custo, sem princípio, sem critério. Paulo diz o seguinte: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Então o amor tem isso. Ele aborrece aquilo que é pecaminoso, que é injusto, que é errado. Na verdade, ele se apega ao que é bom, ao bem. Então, posto isso, nós estamos preparados agora para adentrar nos versículos 4 e 6, onde João ele vai exortar aqui os irmãos, na verdade, fazer um apelo para que os irmãos viessem viver em amor, o amor fraternal. E você pode se perguntar, qual é a relação dos irmãos viverem em amor em face dos falsos mestres ameaçando a igreja? Qual é a conexão? A conexão é importante, porque enquanto os falsos mestres queriam enganar, queriam seduzir, queriam distorcer o evangelho, os irmãos deveriam se manter no amor, zelando juntos pela verdade. Então, esse é o contexto aqui que João oferece para fazer o apelo a que os irmãos viessem viver em amor. E nesse texto, versículos 4 a 6 que eu vou ler, nós vemos aqui 3 movimentos que ele faz. No versículo 4 a gente vê a expressão de alegria. Na sequência, versículo 5 a gente vê o apelo ao amor. E no versículo número 6 a gente tem uma explicação acerca do amor. Então vamos ler juntos esse texto? 2 João, versículos 4 e 6. Assim lemos: muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é esse, que andemos segundo os seus mandamentos. Esse é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Então, João, a primeira coisa que ele vai fazer aqui no versículo 4, ele vai entrar aqui no conteúdo mesmo, no corpo da carta, ele vai apresentar a sua alegria, a expressão da sua alegria. Olha o versículo 4. Muito me alegro
por achar que alguns de teus filhos andam na verdade. João aqui, ele vai demonstrar o seu sentimento. Nós vimos ontem que ele era alguém que não tinha dificuldade de expressar o que sentia. O versículo 1 ele diz que amava os irmãos na verdade. E aqui no versículo 4 ele vai expressar outro sentimento, o sentimento da alegria. Ele estava extremamente alegre com os irmãos. Ele diz, muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade. Quando ele diz aí achar que alguns dos teus filhos andam na verdade, possivelmente João encontrou alguns irmãos daquela igreja, os filhos da senhora eleita. Ele encontra com alguns dos irmãos e ao conversar com aqueles irmãos perceberam que os irmãos estavam maduros na fé, que os irmãos estavam firmes na verdade do evangelho, na verdade de Jesus Cristo. Então, quando ele teve esse encontro com esses irmãos, que é muito provável isso pelo contexto, ele se alegrou bastante. Uma outra possibilidade foi que João tomou conhecimento de alguma outra maneira, alguém informou, mas o ponto é, ele diz, muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade. Ou seja, João, ele coloca aqui que o motivo da grande alegria foi o fato de que os irmãos estavam andando na verdade. Isso aqui é importante porque quando ele diz aí, muito me alegro, ele está colocando aí no superlativo, é algo que trouxe muita alegria para João. Então, enquanto aqueles irmãos estavam vivendo na verdade, eles foram causa de grande alegria para o apóstolo João. É interessante que João ele tinha essa prática recorrente. Se nós olharmos para a terceira carta que ele escreveu, no versículo de número 3 e 4, ele diz o seguinte, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Então perceba, João, ele tinha por motivo de muita alegria o fato dos seus filhos, dos membros da igreja, dos irmãos, andarem na verdade. Isso aqui nos oferece uma lição muito importante sobre a questão da alegria de um pastor, por exemplo. O pastor bíblico, cristão, que está centrado em Jesus, no Evangelho, na palavra, ele se alegra muito quando os irmãos estão andando na verdade. É claro que o pastor, quando ele recebe a notícia que o irmão estava enfermo e foi curado, o pastor fica exultante, ele se alegra demais, louvado seja Deus. Quando ele vê que o irmão está prosperando materialmente, financeiramente, ele se alegra também, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Senhor. Quando o pastor ele toma conhecimento que algum membro da igreja alcançou algum livramento em alguma área, um acidente, por exemplo, que os irmãos poderiam sofrer, de repente Deus interviu, colocou a mão, protegeu, o pastor fica radiante de alegria. Entretanto, João aqui ele coloca o motivo da grande alegria de um pastor. Um pastor, ele se alegra com tudo isso que eu falei, muito mais. Mas sabe o que vai fazer ele ficar cheio, tomado de grande alegria? É quando a alma se converte, porque a Bíblia diz que há alegria no céu, e outra, quando essas pessoas que se convertem, permanecem na verdade. Aleluia. Não abre mão do evangelho, cresce em Jesus, uma pessoa que cresce espiritualmente, que ama o evangelho, que ama a igreja, que anuncia Jesus Cristo, que prega as boas novas de salvação. Esse é o motivo de grande alegria. E João deixa isso claro. Muito me alegro. Era motivo de grande alegria. Paulo também ele expressou esse sentimento em algumas cartas, como Filipenses 4:1, como 1 Tessalonicenses 2:19. E isso aqui é uma postura de um pastor bíblico. Quando ele vê os irmãos crescendo com Jesus, lendo a Bíblia, orando, se dedicando, jejuando, ajudando na igreja, isso é algo profundo para o coração de um pastor. Verdade. Eu me lembro aqui que, não muito tempo, nós estávamos aqui na emissora pregando a palavra, e quando eu cheguei em casa, já por volta das 11 horas e um pouquinho, eu percebi que eu havia recebido a mensagem no WhatsApp de um membro da igreja. Eu até me preocupei pelo horário, o irmão mandou uma mensagem para mim, em hora dessa, o que está acontecendo? Fui lá abrir a mensagem. Quando eu estava ouvindo, meu coração ficou como de João aqui. Por quê? O irmão estava relatando, contando, pastor, finalizei a leitura do Novo Testamento. Graças a Deus. Pegou o filme na leitura do Novo Testamento, passou, já vou partir para o Antigo. Então isso é motivo de grande alegria. Eu fiquei radiante com a postura do irmão aí, lendo a palavra de Deus. Agora,
Isso aqui nos ajuda a pensar. Eu quero me dirigir agora a pastores que porventura estão me ouvindo. Essa é a nossa postura, colegas. Nós temos que nos alegrar com isso. Ver a igreja crescendo espiritualmente, no temor do Senhor, no amor ao Senhor, no amor à própria igreja, contribuindo, auxiliando, cooperando, ajudando. E isso é motivo de grande alegria. Mas, em contrapartida, esse texto aqui nos oferece a oportunidade de refletir sobre a questão da membresia da igreja. Perceba que João ele está muito alegre porque os irmãos estavam andando na verdade. Eu pergunto para você que é membro de igreja, que é cristão, você também é motivo de grande alegria para o seu pastor? Ou você é motivo de tristeza? Esses irmãos aqui, pelo fato de andarem na verdade, foi motivo de grande alegria para João. O seu pastor, ele se alegra ou se entristece com você? Em Hebreus, capítulo de número 13, eu quero ler esse texto com rapidez, só para a gente aproveitar aqui que a Bíblia é muito rica. Hebreus, capítulo 13, 17, o escritor vai mostrar como os irmãos devem se relacionar com os pastores que Deus constituiu. Pastores sérios, bíblicos, não são chartalhões, não. Pessoas que amam a Deus, amam o rebanho. O texto diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então o escritor aqui ele está orientando os irmãos acerca de uma relação apropriada com a liderança da igreja, e ele vai mostrar que eles deveriam contribuir com a postura deles para que os pastores viessem realizar o trabalho com alegria e não com tristeza. Então volto a perguntar para você, você que é cristão, membro de uma igreja local, a pergunta é: você é motivo de grande alegria para o seu pastor? O seu pastor pode se referir a você dizendo: olha, graças a Deus, fulano de tal está andando na verdade? Ou você tem dado dor de cabeça? Ou você tem sido motivo de muita preocupação? João aqui, olha, eu muito me alegro. Meu coração está repleto de alegria, porque eu vi que os irmãos estavam andando na verdade. Esse princípio aqui pode ser aplicado a todas as áreas. Por exemplo, criança que me ouve agora, adolescente, jovem, você é motivo de alegria para os seus pais? João aqui, ele está mostrando que os irmãos eram motivo de alegria para ele. E você, criança, você tem honrado seus pais, seu pai e sua mãe têm se alegrado com você, ou tem ficado triste? Adolescente que me ouve, jovem, você tem sido motivo de alegria ou de tristeza? Você, ouvinte, é motivo de lágrimas ou de verdadeira alegria? Então João, ele muito se alegrou com a postura dos irmãos pelo fato deles estarem firmes na verdade do Senhor. E aqui ele vai mostrar no versículo 4 que assim como temos recebido o mandamento do Pai. Então os irmãos que João está se referindo aqui, eles estavam firmes na verdade, de acordo com o mandamento que eles receberam do Pai. Então nós vamos perceber, conforme João capítulo 6, que o próprio Jesus Cristo diz acerca de um mandamento específico, que é justamente crer em Jesus. Essa é a obra, né, que Jesus Cristo vai dizer lá em João capítulo 6. Então esses irmãos estavam firmes, na verdade, de acordo com o mandamento que eles haviam recebido do Pai, de Deus o Pai. Mas é interessante que após expressar sua grande alegria, João agora vai fazer o apelo. Ele vai fazer um rogo. Ele vai chamar os irmãos ao amor fraternal. Observe o versículo 5. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Esses versículos 4 ao 6 retratam aqui um dos propósitos pelo qual João escreveu, que era justamente encorajar os irmãos ao amor fraternal. Ele faz aqui um apelo. Então, diante das ameaças, os irmãos deveriam fazer o quê? Deveriam zelar da verdade, unidos em amor. Graças a Deus. Então esse é o ponto, essa é a conexão. Tem uns falsos mestres, estão ameaçando a igreja, e os irmãos deveriam viver como internamente? Os irmãos deveriam se amar, se abraçar. Graças a Deus. Juntos zelando pela verdade do Evangelho, pela verdade de Jesus Cristo, da sua pessoa, da sua humanidade, inclusive. Então aqui a gente percebe que João está fazendo um rogo. Os irmãos deveriam viver no amor fraternal. Ele diz aí, no finalzinho do versículo 5, que nos amemos uns aos outros. E em relação a esse amor, nós percebemos aqui no texto, em consideração,
que esse amor tem algumas características. Primeiro, esse amor aqui, na verdade, o mandamento do amor aqui é antigo. Olha só o que ele diz: não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos. João aqui está dizendo que o mandamento do amor não era algo novo para os irmãos, para quem ele estava escrevendo. Não, um mandamento antigo. Isso mesmo. Os irmãos já tinham conhecimento desse amor. É possível que a referência que João faz aqui, desde o princípio tivemos, possa ser uma referência a Levítico, capítulo 19, versículo 18, porque lá já estava escrito que o povo de Deus deve se amar o seu próximo como a si mesmo. Mas a compreensão aqui também clara em relação ao princípio poderia ser uma referência à vinda de Jesus. Depois que Jesus Cristo veio, ele começou a ensinar os discípulos acerca do amor mútuo. Amai-vos uns aos outros. O ponto de João aqui é o seguinte, que os irmãos deveriam cumprir, os irmãos deveriam obedecer aquilo que já havia sido dado. Para os irmãos aqui não era uma novidade a questão do amor. O mandamento do amor aqui, algo que os irmãos já tinham conhecimento. Então qual é o ponto aqui? Que tem pessoas hoje que têm procurado muita novidade. E João está dizendo o seguinte: vocês já têm um conhecimento de algo que foi dado para vocês. Maravilha. Então isso aqui contrapõe a postura dos falsos mestres. Por quê? Porque os falsos ensinadores, conforme nós veremos com mais detalhes a partir de amanhã, eles estavam querendo enganar os irmãos. Eles eram enganadores. Eles queriam apresentar uma nova proposta, com um novo evangelho, o suposto evangelho, onde Jesus Cristo sofria, na perspectiva teológica, uma subtração, porque eles ensinavam que Jesus Cristo não havia vindo em carne, ou seja, tirando de Jesus aquilo que a Bíblia ensina. Então, João está dizendo o seguinte: irmãos, o mandamento é antigo, fica firme no que vocês já receberam, amem uns aos outros. Os falsos mestres estão apresentando uma nova proposta, coisa nova, novidade, mas não vai por essa não. Permaneça no que vocês receberam. Então aqui fica um alerta para pessoas que gostam de muita novidade. Eu estou na igreja há muito tempo, mas eu queria algo mais diferente, sabe? Algo novo, algo assim que eu viesse me arrepiar, algo assim que viesse mexer mais com as minhas emoções. Cuidado com isso. Você pode ser uma presa fácil para os falsos mestres, porque a proposta deles é fisgar. A proposta deles é usar todo artifício que eles puderem para poder levar você cativo pelas heresias. Então João já está deixando claro isso. O mandamento não é novo, não é antigo. Vocês têm conhecimento. O que vocês precisam fazer agora é simplesmente praticar o amor. E aqui você percebe que, como eu mencionei ontem, o amor aqui não depende de um sentimento. Não se limita a um sentimento, embora possa envolver. O amor aqui é um mandamento. Como é que você vai exigir a pessoa amar se dependesse do sentimento? É uma decisão consagrada. E João está dizendo: vocês devem amar uns aos outros. E esse mandamento do amor é antigo. Mas no segundo detalhe em relação ao amor, que nós podemos verificar aí no versículo 6, que o amor é essencialmente obediência. Olha o que está escrito aí. E o amor é esse, ele vai fazer a explicação. E o amor é esse, que andemos segundo os seus mandamentos. O que João está apresentando aqui é o seguinte, que o amor na Bíblia está intimamente ligado com obedecer. Não pense você que está me ouvindo agora, você que é cristão, que vai depender do que você sente. Não. O amor na Bíblia está sempre ligado a atos concretos. Não é algo abstrato, teórico, que fica só na imaginação, na cabeça, nas ideias. Não. O amor na Bíblia é uma decisão. É uma atitude consagrada. Então João ele relaciona aqui o amor à obediência. Eu quero ler alguns textos com brevidade, só para você ter um entendimento melhor acerca de como o amor está ligado à obediência. Eu vou ler com você João, o Evangelho. Depois de Lucas, nós temos João. Eu quero convidar você para observar comigo o capítulo 14. E olha que interessante, João escreveu a segunda carta, escreveu também o Evangelho. E ele vai mostrar para nós, em João 14:15, o seguinte, as palavras que Jesus Cristo falou para os discípulos. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Percebeu a relação entre amor e obediência? Então um cristão que fala assim, eu amo a Deus, nossa, eu amo muito a Deus,
mas não obedece à palavra, há uma coisa errada aí. Esse não é o verdadeiro amor. O amor bíblico é o amor que é demonstrado em ato de obediência aqui. Então, em relação a Cristo, ele diz: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Observe o versículo 21. Cristo continuou falando: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Você percebeu, ouvinte? Amar a Jesus Cristo, amar a Deus, envolve obediência. Então não tem essa não. Não, eu estou sentindo muito amor por Jesus e você não obedece. Isso é incoerente. O amor está atrelado, associado à obediência. Ainda no versículo 23, Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Em 1 João, o mesmo apóstolo que escreveu o Evangelho, que escreveu 2 e 3 João, Apocalipse, escreveu também 1 João. E no capítulo 5, versículos 2 e 3, ele diz o seguinte: escute: nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então observe, os irmãos deveriam amar uns aos outros. Esse mandamento do amor é antigo e esse mandamento é obediência. Então, o ponto de João aqui é mostrar que verdadeiramente o amor ele está intimamente ligado com a verdade. É um amor obediente. Ele diz ainda aí, ele usa duas expressões que é digno de nota aqui. Ele vai dizer: o amor é esse, que andemos segundo os seus mandamentos. A expressão "e andemos" ela é sugestiva, porque o amor que João está colocando aqui é um amor que está intimamente ligado ao estilo de vida. A palavra andar aqui envolve isso, maneira de viver, procedimento. Então ele usa aqui uma linguagem que coloca o amor como se fosse uma jornada. Os irmãos têm que andar. O amor fraternal entre os irmãos é uma jornada, verdade, é uma peregrinação. Glória a Deus. Então, de acordo com o tempo vai passando, a igreja vai crescendo nesse amor, porque é uma jornada de Sidney. É um procedimento, é uma maneira de viver. Essa expressão andar aparece no versículo 4, que os irmãos andam na verdade. Depois a gente vê aí no versículo 6, né, que andemos segundo os seus mandamentos. E no finalzinho ele conclui e diz: esse é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Então aqui a relação do amor está intimamente ligada com a ética. É um amor verdadeiro, é um amor obediente, é um amor que envolve um procedimento, é andar em amor. Isso é interessante porque Jesus Cristo diversas vezes ele orientou os discípulos em relação à questão do amor fraternal, o amor entre os irmãos. Há um texto, inclusive, é João 13, 35, que Jesus vai mostrar que o amor é uma marca distintiva dos cristãos. Ele vai dizer: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, meu irmão, você que me ouve agora, esse é o mandamento do Senhor. João aqui está fazendo um apelo, ele está rogando: irmãos, amem-se. Vocês devem amar uns aos outros. Eu te pergunto, caro irmão, em Cristo Jesus, você ama seus irmãos na fé? Hoje nós temos assistido uma decadência nessa área aí. Irmãos que às vezes está na igreja local, servindo a Deus, depois qualquer motivo já se fecha para os irmãos, não ama, não ajuda, não contribui. Está errado. João ele está sendo bem claro aqui. Nós devemos amar uns aos outros. Inclusive na primeira carta, no capítulo 4, versículo 8, ele vai dizer que se alguém não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então uma pessoa que está numa igreja local, na comunidade, mas ela não ama, ela não conhece a Deus. Ela pode estar ali com a Bíblia na mão, frequentando os cultos, mas
João vai mostrar que uma pessoa que realmente nasceu de novo, é uma nova criatura, uma nova criação, é uma pessoa que vai amar os irmãos. É uma marca. Inclusive, vou ler com você, 1 João 3,14. Ele vai mostrar essa verdade aqui de forma clara. Escute. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Escutou? João aqui claramente, já na primeira carta, né? Agora na primeira carta ele vai mostrar isso. Que o amor entre os irmãos é uma prova que a pessoa nasceu de novo. Que ela saiu da morte para a vida. Ou seja, que ela saiu da condição de perdido para salvo. Então, se você tem tido dificuldade, meu irmão, de expressar amor, de demonstrar amor com os irmãos da igreja, de ajudar, de fazer o possível para poder edificar os irmãos, você precisa rever. Porque a Bíblia deixa claro. Quem nasceu de Deus, quem nasceu de novo, vai amar seus irmãos. Então, se você só caça encrenca, atrito, todo dia você caçando problema com os irmãos, você tem que rever, reavaliar, falar, espera aí, minha vida está em descompasso com o que a Bíblia diz. Os pastores estão pregando a Bíblia, versículo por versículo, programa Bíblia em Foco, eu estou entendendo. Então, você nessa noite, você tem que pedir perdão a Deus, falar, Senhor, me ajude. Comunica a minha vida que há em Jesus. Porque o cristão genuíno, verdadeiro, ele ama porque ele passou da morte para a vida. E voltando à questão da marca distintiva da igreja, as pessoas no mundo vão saber que realmente nós somos discípulos, sabe quando? Quando eles enxergarem em nós um amor entre nós. Então, quantas pessoas que são confusentas, que brigam um com o outro, é tanta discórdia, dissensões, as pessoas do mundo olham e falam, que crente é esse? Às vezes um casal que se diz cristão é confusão o tempo todo dentro de casa. Os vizinhos estão ouvindo. As pessoas passam, espera aí. É tanta confusão todo dia. É claro que tem momentos de dificuldade no relacionamento conjugal, só que o cristão, o texto está mostrando que ele deve amar. Inclusive no âmbito do casamento, a gente já aprendeu isso aqui. Então as pessoas têm que olhar para nós e falar o seguinte para os cristãos. Ali realmente são discípulos de Jesus. Ali realmente, verdadeiramente, são pessoas que pertencem a Deus. Ali verdadeiramente são pessoas cristãs que amam o Senhor Jesus. Então você que me ouve agora, você tem que entender isso. Você deve amar os irmãos. E perceba que João vai mostrar que esse amor, ele é mútuo. Amemos uns aos outros, não é só um lado, não é unilateral, é bilateral, os dois lados devem amar. Os irmãos, uns amando os outros. Então ele coloca isso como um ponto importante. E aqui, quando a gente lembra que João, no versículo 1, ele havia expressado o amor pela senhora eleita e a seus filhos, isso aqui fica muito bonito, fica muito cativante. Por quê? Porque no versículo 5, João está rogando os irmãos, fazendo um apelo, irmãos, vamos amar uns aos outros. Mas no versículo 1, ele foi um exemplo. Onde eu quero chegar com você? É o seguinte, que nós temos que ser exemplo. Às vezes nós pedimos as coisas, orientamos as coisas, mas a nossa vida está em descompasso. É como se fosse assim, você fala com a boca e a sua vida desmente. Fala, não, está errado. Você afirmar uma coisa com a boca e a sua vida falar outra, diferente, você entende? Então João, ele faz o apelo para os irmãos, ande em amor. O amor na verdade. Mas no versículo 1 ele diz, o ancião, a senhora eleita e a seus filhos, as quais amo na verdade. Então, isso aqui é sugestivo para nós que pregamos, que ensinamos. Isso aqui se aplica a pais, a líderes, a irmãos que ensina, mas deve ter a sua vida compatível com aquilo que ensina. É claro que a mensagem é maior do que o mensageiro, mas João aqui nos dá esse exemplo que nós devemos seguir. Ele orienta os irmãos a amar, mas ele mesmo amava. É uma frase de um autor chamado Gilton Moraes. Ele falou algo interessante acerca do exemplo. Ele falou que a nossa vida fala tão alto, que as pessoas não conseguem ouvir só a nossa voz. Deu para entender? Então, você fala, mas as pessoas vão olhar para a sua vida. Então, João aqui, ele está fazendo um apelo, mas ele era uma pessoa comprometida com amor com os irmãos. Então, não adianta ele chegar na igreja e estar pregando de amor, falando de amor,
quando as pessoas olham para nós e falam assim, esse camarada aí não ama ninguém, não. Distrata os irmãos, desfaz dos irmãos. Então João, ele está prevenindo a igreja aqui. A igreja estava sendo ameaçada e os irmãos deveriam manter-se unidos, zelando pela verdade. Juntinhos. Está tendo ameaça, irmãos, mas nós estamos aqui juntos, na verdade, em amor. O amor que é praticado na verdade. Então, para você que é pai, ensine, mas esteja no caminho. É por isso que a Bíblia diz em Provérbios 22:6 que instrui o menino no caminho que deve andar. Então, um pai, por exemplo, tem que ensinar o filho o caminho, mas estando no caminho. Tem pessoas que querem ensinar, o pai está fora do caminho, dizendo, filho, vai por ali. Aí o filho olha assim, mas você não está andando pelo mesmo caminho? Então, isso aqui é importante. João, ele se coloca como alguém que poderia ser uma referência para os irmãos. Isso serve para pastores, para líderes, enfim. Então, eu queria fazer aqui uma aplicação geral, dizendo o seguinte, que a igreja ela deve se blindar. Como é que a igreja se blinda aqui pelo contexto que João oferece? É a igreja se amando e zelando um do outro na verdade. Glória a Deus. Qual é o ponto aqui prático? Então, a igreja tem que manter-se unida, na verdade, em amor, de maneira que quando o irmão na igreja tiver, por exemplo, abrindo as portas para falsos mestres, que é o contexto dessa carta que a gente vai perceber melhor a partir de amanhã, o que os demais irmãos deveriam fazer em amor? Os irmãos deveriam chegar junto. Meu irmão faz isso não. João escreveu para nós aí a palavra de Deus, dizendo que a gente não pode receber essas pessoas em casa não, porque eles vão influenciar a gente negativamente e nós seremos coniventes com as más obras deles. Então, o amor cristão é isso. Quando você vê o irmão, uma vez lendo um livro, que esse livro, o conteúdo é heresia, está distorcendo a palavra, o que o irmão zeloso deve fazer? É uma comunidade que ama, uma família de amor, um amor baseado na verdade. Meu irmão, não lê esse livro não. Vamos ler a Bíblia, ou então toma aqui um bom livro para você ler. Ah, mas você está vendo que o irmão está assistindo coisas que está distorcendo a mente dele, você chega junto. O amor é isso. Meu irmão faz isso não. Então, João coloca o amor aqui como uma maneira dos irmãos se blindar contra os falsos mestres, um amor zeloso pela verdade. Por isso que João repete várias vezes, 5 vezes a expressão amor e 5 vezes a expressão verdade. Porque nós devemos viver o amor na verdade.